Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, faz um sinalzinho com sua mão, assim, pra gente ver. Quem está nos visitando pela primeira vez? Ninguém nessa noite, pela primeira vez? Tem alguém tímido? Parará? Maravilha. Glória a Deus. Vamos convidar a gente, vamos fazer. Ó, tem pela primeira vez aqui a Mari. Levanta aí, Mari. Aê, gente. A Mari, ela é da Bola de Neve de Porto Alegre. Ela também ela escreve no blog Passarela Estreita, o qual eu acompanho. E ela veio trazer uma palavra maravilhosa aos jovens. Ontem teve um piquenique 10 horas da manhã lá no Taquaral, foram muitas meninas para lá. Ela trouxe uma palavra dos adolescentes e também trouxe uma palavra dos jovens. Então ela foi muito abençoadora aqui, edificou muita gente. Vocês não reparem não, hoje é a noite do Doca 3 e o pastor nos convidou para fazer uma celebração tipo de sábado. Então, a moçada aí está animada. Amém? Glória a Deus? Tá legal? Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, versículo 5, e eu vou ler o 5 e o 6. 5 e 6. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou ler novamente. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Meu Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale conosco agora. Espírito Santo, conduz esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se vocês estão observando nessas últimas décadas, o que vem agora nos livros e cinema é tudo trilogia, né? Então o cara escreve um livro, dali a pouco já tem outro livro com o mesmo título, só que a saga continua. Depois a missão, depois a reconciliação e depois a saturação. Me lembro quando lançaram o Rock 1. Quem assistiu o Rock 1 aqui ganhou o Oscar. Depois saiu o Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5. Eu acho que tem o Rock 6 e agora vai sair uma continuação mais marota do Rock, né? Que é o Stallone cuidando do filho do Apolo, o doutrinador. Nossa, conhecimento. Eu acho interessante isso porque se tornou um hábito, né, do cinema fazer essas continuações. E é muito interessante que Deus encerra o Velho Testamento, Deus encerra tudo isso aqui de história, tudo isso aqui que aconteceu no passado, todas as vivências, todas as emoções que foram passadas aqui, tudo que aconteceu, todos os milagres, todas as tragédias, todos os efeitos poderosos de Deus, os feitos poderosos de Deus, e ele encerra o Velho Testamento simplesmente com isso. E vem o profeta Elias e vai converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos seus pais. É tremendo, gente. Imagine se você é o autor de um livro, se você escreve um livro e você pensa, o que é que eu vou... A última frase vai ter que ser a marcante. A última frase do meu livro vai ser aquela que vai resumir tudo e o cara vai ficar inesquecível e eu já vou abrir marcha para um segundo livro. Foi o que Deus fez no Novo Testamento. Ele escreveu: e eu vou converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Talvez seja a preocupação maior de Deus, gente. Talvez seja a maior inquietação do Senhor durante as eras, é justamente os corações dos pais serem divididos, os
corações dos filhos aos dos seus filhos. E ele termina o Velho Testamento dessa forma. Eu creio em nome de Jesus que Deus está trazendo uma restauração sobre as famílias. O mundo, a gente vai vendo aí cada história escabrosa, gente. Tem história, eu estou acompanhando jovens, e quando me contam uma história, eu falo, não acredito, isso aí é ficção, não é verdade. A gente tem visto assim, pais desprezando seus filhos. Temos visto também filhos também, por sua vez, desprezando seus pais. Nós estamos vendo situações tão traumáticas. Gente, às vezes eu falo assim, meu Deus, como diria aquele poeta, para o mundo que eu quero descer, porque o negócio está feio demais. Mas Deus quer levantar uma igreja que tenha pais e filhos restaurados, em nome de Jesus. O coração inclinado, o coração amando, que ama, que está próximo, que está convertido, está convergente. Esse é o tempo novo. Eu creio nesses dias, irmãos, eu tenho sentido no meu coração que são tempos de avivamento. Que crê? Amém? Amém? São tempos de restauração da fé, em nome de Jesus. A fé está combalida, está em baixa, e o Senhor está restaurando a nossa fé nesses dias, em nome de Jesus. Eu creio, como o pastor Eugênio pregou domingo passado, que Deus, que o nosso coração está realmente um frio na barriga, né, pastor Eugênio? Então nós estamos com um frio na barriga do que Deus está preparando para esses tempos, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estou crendo que Deus vai trazer um tempo de avivamento espiritual sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, meu irmão. Eu creio que Deus vai restaurar a nossa fé, mesmo da forma que nós vamos ver os milagres acontecendo. A unção e o poder de Deus vindo sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças. Sobre as nossas crianças vão orar e as pessoas serão curadas, as nossas crianças vão cantar e louvar ao Senhor, e as pessoas serão tocadas pelo poder e pela graça do Senhor. Eu creio que nós vamos chegar nos ambientes e o Senhor vai trazer palavras proféticas para as pessoas que estarão lá. Eu creio que o Senhor está trazendo palavras de conhecimento, de sabedoria sobre as nossas vidas. Eu creio que tem um tempo novo sobre as nossas vidas. Eu creio, eu tenho sentido isso, Deus chamando. Eu sei que não é só para mim, não é só para os pastores, é simplesmente para toda a igreja, para todos, em nome de Jesus. Eu creio também, irmãos, que Deus, Ele está esperando algo de nós, que é baseado nisso aqui, baseado nisso que eu vou falar. É justamente a conversão dos nossos corações, dos nossos filhos. E aí eu começo a falar não só para os nossos filhos naturais, mas para os nossos filhos espirituais, para os jovens dessa igreja. E os jovens, por sua vez, convertendo seus corações para os pais, para a geração que está vindo. Amém? Se o Novo Testamento tivesse iniciado pelo livro de Lucas, eu queria que você abrisse, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 1. Geralmente eu não passei muito pela Bíblia, quando eu escolho um tema, um texto só, mas hoje é necessário que a gente dê uma passeada. No capítulo 1 de Lucas, quando João Batista é anunciado lá para Isabel e para Zacarias, no versículo 17, capítulo 1, versículo 17, diz assim, falando a respeito de João Batista, ele fala assim, falando sobre João Batista, a partir do 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele fala, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, a segunda parte começou. Terminou o Velho Testamento, Deus fazendo uma promessa gloriosa. Passaram-se 400 anos do chamado período interbíblico, do silêncio profético. Deus não parou de agir, Deus preparou o mundo para a vida do Messias, mas a voz profética foi encerrada, 400 anos foi deixado para trás, e chega lá, vai nascer João Batista, e acerca dele fala assim, ele vai converter os corações dos pais dos seus filhos, dos filhos dos seus pais. Na realidade, o ministério equivalente ao ministério de Elias vinha no poder, foi derramado sobre João Batista. Eu fico imaginando
E já posso até pedir para você ler um novo texto também sobre ele, que é Lucas, deixa eu ver aqui, parará. Lucas 3. Olha só que fala sobre 3, versículo 4, sobre João Batista, falando sobre João. E conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Deus, quando Ele olha para a humanidade, Ele, pelo texto, Ele olha montes e vales. Eu creio que montes, eles representam bem o Pai, que quer dizer, com toda a sua experiência, com todas as suas vivências, vão se tornando montes, e os filhos são o vale, e entre eles um abismo. Quando Deus percebe isso na humanidade, Ele dá uma declaração sobre João Batista tremenda. Ele vai ser aquele que vai aplainar esse caminho. Deus não quer mais abismo entre as gerações. Deus não quer mais diferença entre as gerações. Deus, Ele quer aplainar esse caminho. É tão tremendo, gente, porque é um texto recorrente lá em Isaías. Deus já fala sobre isso e fala: João Batista virá e vai aplainar o caminho, vai acertar essa diferença entre os pais e os filhos. Aí eu fiquei pensando, gente, qual foi o discurso de João Batista? Qual foi a pregação de João Batista que ele falou sobre isso na Bíblia? A Bíblia não fala com nenhum texto de João Batista falando sobre abismo de gerações. Então quer dizer que a Bíblia não cumpriu o seu propósito? A Bíblia não cumpriu o que falou? Eu fiquei pensando, percebendo, meu Deus, o que João Batista disse sobre isso? E eu fui pesquisar e fui ler, e eu vi que o relacionamento de João Batista com Cristo é o cumprimento dessa profecia. Coisa tremenda. João Batista, ele foi o último dos moicanos. João Batista foi o último dos profetões, que chega mesmo aqui: assim diz o Senhor, João Batista era durão, homem duro, homem firme. Ele, apesar de ele ter uns 6 meses de diferença com Cristo, mas ele parecia que vivia numa outra geração. João Batista, ele usava pele de camelo e um cinto de couro ali, um cintão lá no negado. Jesus, ele usava túnica, uma túnica de Jesus não tinha costura, a túnica de Jesus. Rapaz, imagina, a túnica de Jesus era linda. Jesus andava na estica, gente, não era andava abacalhado não. Jesus andava arrumadinho. Se a Mari tivesse na época lá, ela falava: Jesus, você caprichou, você dá passaretes dele. Mas João Batista não, João Batista usava uma roupa rústica, ele representava aqueles homens rústicos. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Jesus comia boa comida, gastronomia, gostava das festas. Jesus comia caprichado, na dele lá. Hoje eu vou jantar na tua casa, hoje eu vou almoçar contigo. Simão, vou na tua casa. Zaqueu, se prepara que hoje eu vou jantar contigo. Jesus é nessa pegada. João Batista representa a velha guarda, Jesus representa o novo, a novidade, a vanguarda. Jesus veio com um discurso, uma apresentação toda nova daquele tempo. O pessoal falou: uau, o que é isso? O que é isso? Então, na realidade, Jesus representava o novo, João Batista representava uma geração passada, uma geração que estava alinhada até com 400 anos atrás. Então João Batista vem daquela geração de profetas duros e encontra com Cristo uma nova roupagem, uma nova fala, um novo jeito de se colocar, tipo parábolas, uma identidade. Ele conversava com mulheres, conversava com crianças. O profeta disse que ele fazia isso, mas Jesus conversa com a samaritana, Jesus chama os menininhos para ficar junto. Vem vir de amigos pequeninos. Que história é essa? Como que vai fazer esse? É um monte e um vale aqui.
e como vai fazer a plataforma. E eu te pensando, quais foram as atitudes de uma relação para outra. E eu percebo que as atitudes mais fortes que uniram essas gerações, de João Batista, dos profetas do Velho Testamento, para a nova mensagem do Evangelho, foi justamente João Batista. Ele que tomou a iniciativa. Interessante, ele que começa a se contrapor. E eu já digo, pais, a iniciativa de você converter o coração do seu filho a você, ela tem que partir de você. Custa tempo, dedicação, atenção. Hoje os pais estão perdendo os filhos porque não tem tido tempo com os filhos. Hoje os pais estão perdendo seus filhos porque não oram por eles. Hoje os pais têm perdido seus filhos porque não têm falado uma palavra bíblica para eles, não têm colocado eles no caminho do Senhor. Hoje os pais têm perdido seus filhos porque, ao invés de trazê-los para a casa do Senhor, preferem fazer outros caminhos, outros passeios, fazer outras coisas, ir para outros lugares. Na realidade, a disposição dessa conversão parte da geração mais velha, e também tem a resposta da geração mais nova. Eu queria que, vem cá, Igor, você vai representar aqui o que é conversão. Muito embora o Igor queria ter a minha aparência linda, mas ele é o Igor, eu sou o Paulinho. Conversão não é eu me transformar no Igor, e nem o Igor se transformar no Paulinho. Conversão é o seguinte, fica assim, você anda para lá naquela direção, anda assim. Nós estamos caminhando assim, de repente a gente para, olha e fala assim, nós estamos caminhando oposto. Vamos aqui. Vamos caminhar junto com o Senhor. Estamos juntos aqui na frente, na pegada. Aí, isso é conversão. O Igor continua sendo o Igor, o Paulinho continua sendo o Paulinho, mas nós estamos nosso coração convertido um ao outro. Nós podemos caminhar juntos, fazer muitas coisas pelo Senhor. Amém? Amém. Hoje a palavra é meio assim que ensinamento do que Deus tem falado comigo nesses dias, irmãos. E eu quero incluir na questão familiar, mas também quero falar também do trato da igreja, do relacionamento. Jesus, então, o que aconteceu? Jesus, ele vem, e as características do relacionamento de João e Jesus, para aplainar os montes e acabar com os abismos, é que se cumpre a promessa que João viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Primeira coisa que a gente vê nesse relacionamento é o relacionamento de humildade. Eu queria que você abrisse, por gentileza, por favor, a Bíblia em Lucas mesmo. Nós estamos em Lucas aí, no capítulo 3. Eu queria ler o versículo 15 e 16 de Lucas 3. Olha só o que João fala de Jesus: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Imagina, gente, João estava bombando na Judéia, João estava acontecendo, o ministério de João, fluindo, na boa. O cara não fazia tudo lá, o pessoal, não acontecia um milagre, era só na palavra. Vinha multidão, vinha soldado romano, vinha sacerdote, vinha levita, vinha todo mundo para escutar João. De repente, eles falam assim: rapaz, você é o Cristo, cara, você é cheiroso, mesmo andando aí sem tomar banho, você é dengoso, você é fofinho, você é o Cristo. João podia falar assim: é comigo, eu sou mesmo, rapaz, ele está soprando aqui, eu sou cristão, sou Cristo. Mas de repente ele fala: não, cara, eu não sou o Cristo. Vai vir um cara maior do que eu não sou digno de desatar suas sandálias, trabalho de escravo. Ao passo que no versículo 21 fala assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Na realidade, a humildade de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Jesus, de eternidade a eternidade, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele, junto com a multidão, com o povão, ele fala assim: João me batiza.
É um relacionamento de humildade, um relacionamento de dependência, de submissão, é um relacionamento de sujeição um ao outro. As gerações serão aplainadas, as gerações serão unificadas quando nós nos sujeitarmos uns aos outros, irmãos. Quando a nossa relação for uma relação de humildade, quando a nossa relação em casa for uma relação de humildade, quando o nosso relacionamento na igreja for um relacionamento de humildade. Primeiro eu olho os anciãos da igreja e eu os trato com honra, com respeito. Eles são os guardiões, eles são a experiência, eles são a vara de Moisés. De repente os anciãos olham para os jovens e falam: eles são a espada de Josué, eles são o motor, eles estão animados, eles estão cheios de energia, eles estão cheios de visão, eles estão querendo caminhar, eles estão querendo correr. É sujeição uns aos outros. Eu falo agora para a igreja: gente, está chegando um novo tempo, onde nós vamos caminhar todas as gerações juntas. Essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que os velhos, os jovens e as crianças louvem ao Senhor com toda a intensidade na congregação, ali, todos ligados, alegres, firmes, fazendo as coisas para o Senhor, trabalhando para o Senhor todas as gerações. Como diz o Salmo 145:4, uma geração contará a outra geração os poderes do Senhor, a glória de Deus. Na realidade não tem esse rompimento. Os jovens aqui, nós temos um grupinho de jovens aqui, esse grupinho de jovens não se relaciona com a igreja. A igreja tem uma geração mais velha, ela não se relaciona com os jovens. Não! O que Deus está falando nesses dias, o que Deus está preparando para essa igreja nesses dias, é que nós vamos caminhar juntos, toda a igreja, numa só direção, numa só unidade, irmãos. É um tempo novo, é um tempo novo. Eu peço licença se tem algum visitante que tem vindo aqui na igreja. Eu falo: essa igreja amada, essa igreja querida que está fazendo 13 anos, vai fazer 14 anos esse ano. Essa igreja esse ano é um ano especial para essa igreja mesmo. É uma igreja, esse é um ano que Deus vai tomar as nossas mãos. O Senhor está nos preparando de uma forma tão linda, gente. As coisas estão acontecendo sobrenaturalmente. Em novembro nós tivemos o Jantar da Honra, que foi uma coisa profética, que foi algo maravilhoso, que foi algo que nasceu do céu. Colocamos no coração dos jovens, ali da Natália, da Michele, da Marlene, da Luciana e de outras pessoas. Foi colocando, fomentando aquilo, e fizemos o Jantar da Honra. Esse Felipe Guimarães, ele ia pregar no sábado, e o Jantar da Honra foi na sexta. E ele quis dar uma passada lá no Jantar da Honra para ver. Aí levaram ele no Jantar da Honra. Ele não conhecia ninguém, ele não sabia quem era o pastor Kelso, ele não sabia que conhecia o nome de pastor nenhum. Mas ele chegou lá e começou a chorar com a presença de Deus, uma coisa poderosa, gente, uma coisa louca. Ele disse que ele não se segurava, ele começou a chorar, porque ele via Deus agindo, a presença de Deus. E quem esteve lá viu, gente, quem esteve lá parece que era palpável a graça de Deus, o amor de Deus. Então Deus vem preparando, primeiro criando uma cultura de honra. Nós queremos honrar os nossos líderes, nós queremos honrar os mais velhos, e aí vem agora, nós queremos caminhar juntos. Já pensou, Rose? Os anciãos trabalhando com força, ajudando com toda intensidade, coisa linda, junto com jovens, junto com crianças, trabalhando pelo Senhor. Já pensou que sonho, coisa linda, coisa tremenda? É isso que Deus está preparando para a nossa igreja, irmãos. É isso que Deus quer. Para isso que veio o ministério de João Batista falar: cara, para com isso, não tem separação, nós vamos aplanar, nós vamos caminhar num caminho só, uma vibe só, como diz os jovens. Uma presença só, uma força só, porque Deus quer nos levantar como uma igreja profética. E sabe, Deus tem um mistério para Campinas, gente. Campinas está sendo sacudida, a gente está percebendo, mas várias conferências internacionais estão vindo para Campinas milagrosamente. Vai acontecer como chama aqui? Uma coisa em inglês lá, sabe? Vai acontecer, vem lá o pessoal da casa de oração de Florianópolis, escolheram Campinas. Vai ter o Dunamis Weekend aqui em Campinas. Vai ter vários projetos nacionais e internacionais vão acontecer em Campinas. Por que isso? Por quê? Porque Deus tem um propósito em Campinas, gente. Campinas, os primeiros missionários batistas se aportaram em Campinas, os primeiros missionários presbiterianos vieram para Campinas. Campinas tem sido um alvo de Deus. E Deus quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja operante, uma igreja radiante, uma igreja forte, que não teme nada senão pecado.
É isso que Deus está preparando para as nossas vidas nesses dias, sabe? Deus está falando assim: basta da gente ficar acuadinho na igreja, nos protegendo a nossa fé, defendendo. O Senhor quer que a gente saia por essas portas, saia por Campinas, anunciando que o reino do céu já chegou. Mas para isso nós precisamos nos unir. Se a gente for um grupinho de jovens, um grupinho de velhinhos, um grupinho de não sei o que, um grupinho de não sei o que, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está nos chamando esses dias para nos forjar uma igreja linda, uma igreja forte, uma igreja unificada, uma igreja com unidade. É isso que Deus está fazendo. Gente, vai começar uma onda de milagres nessa igreja, em nome de Jesus. Outra coisa interessante no ministério de João Batista era o reconhecimento de papéis entre ele e Jesus. A gente vai ler, se você puder, por gentileza, abra a Bíblia em João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler aqui, João capítulo 1, olha que coisa interessante. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele quem vires descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Primeira coisa, João identificou os papéis. Ele era o batizador, ele era aquele que ia indicar Jesus. Ele ia falar: esse era o papel de João Batista. O papel de João Batista é: voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, prepara aquele que vem. Esse era o papel de João Batista. O papel de João Batista não era ser o Messias. O papel de João Batista não era tomar o lugar de Jesus. O papel de João Batista era anunciar Jesus. Ele conhecia bem o papel dele. E aí eu queria que você abrisse rapidinho Mateus 11. Olha só o que Jesus fala sobre João Batista. Mateus 11, versículo 7, diz assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim, diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém me apareceu maior do que João Batista. Olha que coisa linda, gente! Olha que definição de papel! É uma geração falando para outra: olha, nosso papel é dar direção, o nosso papel é trazer a nossa experiência para você, o nosso papel é dar tudo que nós temos, tudo que nosso conhecimento, tudo que vivenciamos, tudo que passamos, e oferecer uma segurança, um porto para você. O papel de vocês, e os jovens podem falar: o nosso papel é dar ânimo, é dar força. Nós somos o acelerador, vocês podem trazer um pouco de freio, mas nós queremos acelerar. O nosso papel é o motor, vocês são o volante. É essa a convivência que nos ensina, que nos mostra que João Batista estava nivelando e quebrando os abismos. Não tem competição, não tem briga, não tem discussão entre eles dois. Tem-se um acerto, uma conversa, um gostoso. Olha, que eu estou falando de Jesus, o Rei dos Reis, gente, e João Batista está falando: olha, você tem a primazia, você foi feito antes das eras, antes dos tempos, você é desde sempre. E Jesus, por sua vez, fala: João Batista, você é o cara, rapaz. Dos nascidos de mulher, ninguém se compara a você. Olha que coisa linda, olha que relacionamento. Era isso que Deus estava falando sobre preparar, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele também, nesse relacionamento, não alimentava intrigas. Chegou o pessoal e falou assim: João Batista, João, chega aí. Foi o seguinte: sabe aquele Jesus que você batizou lá? Ele está batizando também. E tem mais.
ele está batizando e está juntando mais gente que você. Segura essa. Aí João Batista sai com essa resposta aqui, gente. Nós temos que ler. João, volta lá para João, por favor. Tem que ler essa resposta linda de João. Olha, tá na cara. João 3, versículo 26, diz assim: e foram ter com João, que lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está falando bem dele, ele está te traindo, ele é um safado, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aí João responde, olha que resposta, gente. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, aleluia. Um amigo do noivo que está presente, o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe, gente, sabe quando a igreja vai pipocar, vai ser total, toda a alegria do Senhor, quando a alegria dos jovens será a alegria dos velhos, a alegria dos velhos será a alegria dos jovens, quando os anciãos olharem para os jovens e verem neles o Senhor se cumprindo as promessas e falar: que alegria que eu estou vendo disso, olha que coisa linda, eles estão se destacando mais que nós, eles estão indo mais além, eles estão fazendo coisas mais loucas. A gente fez um monte de coisa boa, mas os caras estão caminhando forte. Que alegria eu sinto, ao passo que os jovens vão olhar assim para o passado e falar: meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor trouxe até agora essas pessoas que são referenciais para nós. Nós louvamos o Senhor por essas pessoas. Eles são fera, eles são heróis da fé. Heróis da fé. Eu falei para o seu Oswaldo, nós vamos envelhecer juntos. Quando eu conheci o seu Oswaldo tinha até cabelinho preto, ainda tinha uns cabelinhos pretos, e eu tinha um cabelo que vinha daqui, gente, grudava na minha sobrancelha. E aí veio passando o tempo, o seu Oswaldo está ali inteirão, está bonito, seu Oswaldo, fofinho, cheiroso, coisa mais fofa do mundo, passando, operou já uma série de coisas, mas está ali forte. E eu olho para o seu Oswaldo, eu vejo uma montanha de firmeza, eu me alegro na vida do seu Oswaldo. Eu tenho um carinho especial pela vida do seu Oswaldo. E ele é um referencial para mim, um referencial de firmeza, de generosidade. E eu olho para ele e falo: meu Deus, obrigado pela vida do seu Oswaldo. Obrigado porque ele tem sido um referencial para essa igreja. Não tem deixado a fé, tem acontecido coisas na vida dele, que só ele sabe. Que só ele, o coração, ele mesmo falou: já entrei nesse gabinete aqui, e só abri meu coração para o pastor Kelso. Só Deus e o pastor Kelso sabem. Quem que ele falou para o pastor Kelso? E ali está firme. É isso que Deus quer fazer. Eu me alegro na vida do seu Oswaldo, eu me alegro na vida dos anciãos dessa igreja. Está ali a dona Hilda, eu estou olhando ali a dona Hilda, fofinha ali, dona Hilda. Ali, firme, dona Hilda, olha que coisa linda. Dona Noêmia, tantas, a minha sogra acabou de passar por uma cirurgia séria, está lá firme, bonitinha em Deus, fofinha. E essas coisas, quando a gente olha para essas pessoas, elas são heróis da fé. Não importa o que aconteça, não importa o que venha acontecer, estão firmes, estão dando referência, estão dando direção para a gente. Ao passo que eles podem olhar para os jovens dessa igreja e falar: que coisa linda, os jovens estão acontecendo, os jovens estão fazendo coisas lindas, eles vão para o mundo, eles vão alcançar a Campinas para Jesus, eles vão fazer proezas, eles vão fazer coisas tremendas. E nós nos alegramos com os jovens dessa casa de oração, nós nos alegramos com a exuberância que Deus tem dado a eles. Só aleluia, porque o Senhor vai tomar os jovens dessa igreja em espírito, meu irmão, e eles vão fazer loucuras em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora, o avivamento, irmãos, olha, eu sempre falei assim: o avivamento vem pelos jovens. Quando estou com jovem, é o jovem pira. No acampamento mesmo, quando você fala assim: o avivamento vem pela juventude, quase cai o acampamento. Mas Deus tem me ensinado que o avivamento vem com o jovem. O avivamento vem com a unidade do corpo de Cristo. Todos juntos caminhando, com os jovens e velhos trabalhando, buscando o Senhor. Estava lendo um livro, e ele fala que lá na Bethel, eles têm vencer esse acompanhamento geracional e tudo mais. Eles falam que os mais animados no louvor são os anciãos, são os que piram mais, são os que voam mais. Aí parece que a música é meio repetitiva, e os jovens vão se cansando um pouquinho, os vovozinhos só no poder.
Aí, rapaz, chegaram para Jesus e falaram assim, eles não alimentavam intriga. Chegaram para Jesus, João falou para ela, pergunta se é ele mesmo, nós vamos esperar outro. Aí Jesus veio falar, rapaz, João Batista, o que é isso? Você vai perguntar isso para mim? Ele fala, olha, fala para João Batista, olha que amor de Jesus. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Olha que coisa linda, gente. Não tem briga entre nós, gente. Olha, está meio confusinha. Talvez o ancião vai falar, rapaz, para que essa bagunça toda? Aí vai chegar alguém e falar, quê? Olha, dá um somzinho mais alto, mas é porque tem uma galera aí que curte lá, é uma música meio diferente aqui, meio mais instrumental, mas tem uma graça de Deus sobre isso. Com paz, não tem briga, tem conversa, tem relacionamento. E no fim, um trabalho para o crescimento. Eu acho que a coisa mais o encerramento de tudo, do ministério de João Batista, é quando ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, se esse fosse um bordão na nossa vida, se esse fosse um lema na nossa vida, oh meu Pai, como seria mais fácil a nossa vida? Como seria mais fácil o relacionamento da igreja? Como seria mais lindo os nossos relacionamentos quando a gente dissesse: convém que o meu irmão cresça e que eu diminua. Convém que o pastor cresça e eu diminua. Convém que os diáconos cresçam e que eu diminua. Convém que os anciãos cresçam e que eu diminua. Essa é a pegada do cristão. Convém que as pessoas cresçam e que a gente diminua. Sempre, sempre. Quando a gente começa a erguer os nossos altares, quando a gente começa a erguer os nossos holofotes, a gente perdeu todo o trilho do Evangelho. Agora, quando a gente declara que convém que ele cresça e eu diminua, meu Deus do céu, aí você abriu uma porta para o Espírito Santo vir manifestar sua glória. Convém que você cresça e que eu diminua. Convém que sempre as pessoas cresçam e que a gente diminua. Porque Deus estava fazendo uma obra tamanha que não vai caber no ego de ninguém. Ninguém vai ficar, eu estou fazendo essa obra. O pastor Kelso não vai falar, olha que obra linda que eu estou fazendo aqui em Campinas. Aí vai tirar aquela foto. Eu sou. Não, convém que a minha igreja cresça e que eu diminua. Eu não preciso ser querubim Kelso, apóstolo da terceira estação, guia da constelação Orion. Não precisa disso, porque convém que Cristo cresça em nós e que a gente vire esfarelo, porque assim Deus vai manifestar o poder, assim Deus vai manifestar a glória. Meu irmão, essas 4 características: humildade, reconhecimento de papéis, não alimentação das intrigas e trabalhar pelo crescimento um do outro. Esses são os elementos pelos quais o apóstolo João Batista manifestou a profecia que estava sobre ele, que ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele deu um norte. O que nós devemos fazer para que a gente se converta uns aos outros, para que a gente se volte um para os outros, para que a gente viva um pelos outros? Foram essas a vivência, esse relacionamento, e se cumpriu, e o Evangelho pôde realmente se manifestar através da vida dele. João Batista apresentou ao mundo daquele tempo, que conhecia profetas duríssimos, raça de víboras, era desse estilo assim: raça de víbora, quem vai se livrar, quem te fez se livrar da ira vindoura? E aí Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Olha que coisa, essa travessia que fez o Evangelho chegar a nós e poder escutar de João, e João falar: olha, vocês agora escutem. É isso que Deus está fazendo, pegando de uma geração, uma geração que começou, está vindo assim, ó. Essa geração já vai passando para outra mão, e aí os jovens vão pegando, e os jovens já vão se encaminhando para apresentar para outra geração. Sabe por quê, gente? Antigamente a geração era 40 anos, 70 anos, hoje a geração é 10 anos. Se eu vou começar com um cara de 30, pastor, ele tem outra gíria. Se o de 30 eu vou começar com o de 20, é outra pegada. Se o de 20 eu vou começar com outra pegada. Porque as gerações estão se encurtando e os abismos estão se aumentando. Mas em nome de Jesus, hoje Deus vai fazer assim: vai aplainar as nossas gerações. E vai trazer, vai
preparar bem planadinho para a gente caminhar rumo ao avivamento espiritual da nossa igreja. Essa palavra também, ela serve para a tua casa. Achei interessante, esses dias até dou exemplo da Mari. A Júlia começou a acompanhar o blog Passarela Escrita, muito legal. Fala sobre moda, fala sobre tendências, de uma forma cristã, muito limpa. Você pensa assim, é avacalhada, é bem liberal, não, é bem ortodoxo. Ela é linha bola de neve. Quem pensa que a bola de neve faz o que quer, não. A bola de neve é ortodoxa. Lá no tratamento é firme o negócio. Então é uma linguagem bem gostosa, bem legal ali. Peguei uma cheia de bola. E aí a Júlia acompanhou e a Júlia falou: pai, olha só esse blog. E comecei a ler o blog. Agora desculpa, que dica boa, hein? Nunca pensei nisso. Tá, depois. E aí a Júlia falou: pai, é a geração. Por que a gente traz ela para falar com os adolescentes, os jovens? Ela tem uma pegada para dar. Eu falei: filha, isso mesmo. É um se voltando para o outro, trabalhando. Ela falou: então pai, eu posso entrar em contato? Pode, filha. Aí chegou um momento e falou: pai, você pode comprar, verificar as passagens, tudo? Posso, filha. E aqui chegou, foi uma bênção, gente. Quem esteve aqui ontem à noite? Foi uma maravilha. Isso são gerações trabalhando juntas. O que aconteceu? Quando tivemos a Júlia, e eu fiz até uma canção para ela, falava: vai, flechinha, corta os pelos. Eu falei: Deus, ela é tua. E eu quero fazer com que ela crie raízes e também crie aves. E o que Deus quer fazer com seus filhos, irmãos, é bem isso. Deus quer torná-los melhores que você. Deus quer fazer coisas proezas maiores que você já fez. Mas a gente precisa se voltar com humildade para eles. A gente não tem sempre a última palavra. A gente não sabe tudo. Nesse mundo doido de mídia, na minha época não tinha nem telefone, não tinha nem televisão na minha casa, gente. Banheiro era do lado de fora. Era loucura. Eu vivi numa outra geração, numa outra realidade. Mas se eu não tiver humildade para reconhecer que ela muitas vezes tem razão, se eu também não trabalhar com reconhecimento de papéis, eu sou pai, eu vou exercer minha paternidade, e ela vai ser minha filha, e ela vai caminhar como filha. Se eu também não começar a ter intrigas, começar a ter picuinhas, vai criar um abismo. Quero declarar sobre porque a igreja é a família cristã. Deus quer restaurar as nossas famílias, amém, irmão? Amém. Deus quer trazer paz sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Pode estar acontecendo uma maior tempestade lá fora, mas quando você encerrar sua porta dentro de casa, vai ser uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa da presença de Deus, os seus filhos todos na presença do Senhor. Mas nós precisamos lutar pela nossa casa, irmãos. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Se a gente não se posicionar com firmeza diante de Deus, com firmeza diante das situações, nós vamos perder os nossos filhos. E a gente tem que começar a converter o nosso coração para os nossos filhos. Nós temos que olhar com atenção, com firmeza. Temos que educá-los com firmeza. Temos que trazer da casa do Senhor. Eu me lembro que logo quando a Júlia nasceu, eu participava da equipe de louvor. E eu trazia Maria e Júlia. A gente colocava ela no bercinho lá, no neném conforto, sei lá o que lá. E a bichinha ficava lá o ensaio inteiro com aquele sonzão batendo na orelhinha dela. Ela ficava. Nós fomos para os congressos, todos os congressos. Fui uma vez num congresso da Batista de Getsemane. Era o dia inteiro, 4 dias, o dia inteiro era comigo, do meu ladinho assim, a gente escutando o louvor, a gente dançava, e na palavra ela pintava, mas sempre na casa do Senhor. Meu irmão, lugar de criança na casa do Senhor. É desde pequenininho. Aí eles vão aprender a comunicar com as pessoas, a viver em comunidade, a viver a diversidade de pessoas, de pensamentos. Ele vai começar a ver que não existe só um pensamento, que tem gente que pensa de outras formas. Nós precisamos trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Eles vão ser inabaláveis. E chega daquele bordão que os meninos têm que sair, nasce na igreja, tem que se rebelar, sair da igreja para depois voltar. Não! Deus está levantando uma geração forte que vai nascer na igreja e vai entregar sua vida no altar do Senhor sem sair do sentido da casa de Deus. E cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de graça, cheio de unção, cheio de vida, cheio de exuberância, cheio de relacionamento com Deus. É isso que Deus quer fazer mesmo. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos seus filhos aos pais. Talvez você está vivendo um tempo difícil na sua casa,
Talvez o teu filho já não está te ouvindo. Há sempre um tempo, irmãos. Há sempre um tempo de retorno. É joelho no chão, é oração, é trabalhar. Eu vi um dia desse uma anedota, que o cara falou assim: eu não aguento a minha mulher. Fala para o pai: eu não aguento a minha mulher, vou matar. Mas não faz, é mesmo, vai matar? Vou matar. Ele falou assim: meu pai, vou dar um conselho, vou te dar um veneno, você vai colocar devagarinho na comida dela, e você vai começar a tratá-la bem, porque senão, se você matar agora, o pessoal vai acusar você, que você foi o assassino. E aí ele vai colocando devagarinho o veneno, vai demorar um tempo, e aí você começa a tratá-la bem. Aí o pessoal fala: nossa, minha esposa bonzinho, legal, ninguém vai desconfiar de você, beleza. Aí ele começou a tratar bem, passado 30 dias ele falou: ô pai, qual o antídoto para acabar com esse veneno? Mas por que, meu filho, você não quer matar? Não, pai, é o seguinte, eu comecei a tratá-la bem e ela começou a me tratar bem também. E agora nós estamos vivendo bem, eu não quero mais matar. E aí o que acontece? Ele falou: não é veneno, não, era só um arrozinho que estava colocando na comida dela. Às vezes o que aconteceu é o seguinte: que os pais dos filhos estão querendo se matar, mas começam a tratar o outro bem, com amor, com carinho. Daqui a pouco você não vai precisar nem esfregar a cara do seu filho no chão, não. Daqui a pouco você não vai precisar enforcá-lo, não, porque ele vai se levantar com carinho com você também. E ao contrário também, seu pai às vezes é um carrasco nojento, aí você vai tratar ele com carinho, com amor, beijinho: ô papai querido, fofinho, ele sai. Dali a tempo ele está ali: ô fofinho também, você é bonito. Ó, gente, eu minha mãe era assim, minha mãe é geladinha, minha mãe é assim, ó. Eu com 5 anos de idade ia para a Assembleia de Deus, não eram esses bancos confortáveis não, eram umas ripas assim, pastor, não tinha encosto. O culto durava 3 horas e 45 minutos, mais um recadinho, dava umas 4 horas e 10. E não tinha salinha das crianças, a gente ficava assim, sentado assim, ó. Por isso que até hoje eu sou bem aqui, ó, na boa. Eu sentava assim, e aí eu ia assim, ó, eu ia cansando, né, 5 anos de idade, eu ia cansando assim. Na segunda hora de culto, eu ia encostar na minha mãe, e minha mãe falava: encosta no feijão que você comeu. Rapaz, daí como você vai receber? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Quando passando os tempos, eu fui entendendo. Aí hoje eu abraço minha mãe. Quando eu chego, ela continua assim. Mas já está melhor, tá? Já vi ela até gostando na segunda noite. Assim. Mas eu conquistei o coração da minha mãe. Minha mãe já fofinha, cheirosinha. Hoje está na igreja, firmado no Senhor. Aleluia. Relacionamento lindo. Eu quero declarar em nome de Jesus os corações se convertendo. Eu queria convidar para ficar de pé. Glória a Deus. Está um tempo novo, gente. Como disse o pastor Eugênio, está um frio na nossa barriga. Está um frio na nossa barriga porque Deus está fazendo uma coisa legal demais nessa igreja. E é tão lindo quando Deus não nos rejeita, mas pelo contrário, Ele nos convida a entrar num projeto novo, num tempo novo. É tão doido quando Deus começa a falar: hoje eu quero usar vocês de uma forma legal, de uma forma doida, de uma forma intensa, de uma forma linda. Tem um livro do pastor, até eu anotei o nome do cara aqui, chama, vou falar bem bonito esse nome, tá gente? É em inglês. O nome dele é, anotei aqui, não anotei não. É o nome, ele é lá do Jesus Cooper. E o nome do livro chama Jesus Cooper, bem alguma coisa. E ele disse que ele teve uma visão, foi para um treinamento, e ele viu, lendo sobre Gênesis, lá sobre a guerra contra os amalequitas. Ele lembra: Moisés subiu ao monte, e quando Moisés se levantava as mãos, a vara, Josué vencia, prevalecia embaixo. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué levava marimba na cabeça. E aí Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés até a batalha renhida, e Josué venceu a batalha.
E Deus falou nitidamente: a geração de Moisés é a vara, é a condução, é a direção. A geração de Josué é a espada, é o enfrentamento, é a luta, é a guerra. E quando a geração da vara e a geração da espada se unem, vem a vitória contra os amalequitas. Eu creio em nome de Jesus que quando nós nos unirmos, as nossas gerações se unirem, várias vitórias virão nas nossas vidas particulares, a começar. E também vai começar a vir vitórias sobre essa igreja de uma forma especial, de uma forma doida, de uma forma intensa. Irmãos, nesses dias, mais do que nunca, nós temos que nos unir. Na unidade do Senhor, nós vamos romper todas as barreiras. Eu queria que nesses dias nós começássemos a falar: Senhor, como eu posso honrar uma geração que não é minha? Como que eu posso ajudar uma geração que não é minha? Como podemos fazer em conjunto algo que não nos refere mais aos meus costumes? Essa glorificação, Senhor, sempre o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, de uma forma nos conduzir nesses dias. Nós queremos te servir, Senhor. Nós te amamos. Comece a falar, meu irmão. Se você tem desejo de servir o Senhor, se você tem desejo de mergulhar mais na graça do Senhor, se você tem desejo de ir mais profundo ao Senhor, comece a falar: Senhor, eu quero, Deus, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero, Pai amado, eu quero ir mais profundo. Eu não quero mais viver pelas beiradas, não, Pai amado. Eu não quero viver no superficial, não, Senhor. Eu quero mergulhar no mais fundo, Senhor. Eu quero, Senhor, trazer um trabalho, uma obra para Ti relevante, Deus. Eu quero ter uma vivência contigo intensa, Pai amado. Eu não quero mais viver, Senhor, mais ou menos o Evangelho. Eu não quero viver mais a mediocridade da vida cristã, mas eu quero viver uma vida intensa diante do Senhor. Comece a dizer, meu irmão: eu quero, Pai amado, fazer parte de algo tremendo. Eu quero fazer parte de uma missão. Eu quero fazer parte de uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mancha, sem mácula, ou sem ruga, sem mácula. Eu quero fazer parte de um povo que tem um brilho nos olhos, o brilho de Jesus. Eu quero fazer parte de um exército que vai caminhar com ousadia sobre Campinas. Eu quero fazer parte de um povo que vai declarar a glória de Deus sobre essa cidade. Eu quero fazer parte de uma celebração que vai alcançar o teu coração, meu Deus. Eu quero fazer parte de um culto, de uma celebração a Ti, que vai atrair o Espírito Santo de uma forma tão intensa que os milagres vão pipocar, que a glória do Senhor vai aparecer, que as circunstâncias vão mudar na minha vida. Meu irmão, começa a falar, eu quero isso, Pai. Eu quero caminhar sem unidade com esse povo. Eu não quero mais viver uma vida separada, ou minha vida lá fora. Eu não me relaciono com ninguém. Que na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Sim, Deus. Aqui na
Vem aqui na frente, por gentileza. Os anciãos da igreja. Quem se considera ancião aí, gente, pode vir aqui. Vem aqui com os seus olhos. Você está novão, mas você tem. Dona Noêmia está aí? Traz a Dona Noêmia, por gentileza. Aê, você entendeu? Aleluia. Aleluia. Tem mais algum ancião? Estou vendo aqui. Tem mais aí? Oh, glória a Deus. Eu queria que você, senhores e senhoras, olhassem para a igreja, beleza? Aqui tem história, gente. Aqui tem vitória. Aqui tem lutas. Aqui tem relacionamento, orações respondidas. Aqui tem clamor. Aqui representa a graça do Senhor, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a provisão do Senhor. Aqui é uma geração que ora. A dona Olga, lá do pastor Kelso, orou quantos anos? 50 anos. 50 anos. Gente, o Evangelho não é uma prova de 100 metros. O Evangelho é uma maratona. O Evangelho também é aquela corrida de passada de bastão. Muitas vezes uma geração ela vai continuar correndo, mas ela vai passar um bastão para o outro correndo mais na frente. Eu queria que alguns jovens viessem aqui também. Tem Gabriel não, tem Laís, tem galera. Pode vir mais jovem, pode vir. Vem cá, Bruninha. Vem, Igor. Vem, Natália. Vem cá, isso. Vem. Isso é a coisa mais linda do Evangelho, gente. É quando nós, de idades diferentes, podemos começar sobre a mesma coisa. Eu queria que a igreja toda levantasse suas mãos e começássemos a glorificar o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Nós agradecemos, Senhor, por essa geração que não desviou, que não deixou, Senhor, que não foi para trás, que não abandonou, Senhor, mas uma geração que se firmou na tua presença, Deus, que não tombou diante das circunstâncias, que não enfraqueceu, Pai amado, mas que permaneceu, que está aqui dando um exemplo, Deus. Nós agradecemos, nós te louvamos por essa geração. Nós também te agradecemos por esses jovens, Senhor, a esperança da vida deles, Pai, o começo, renascendo de novo, Pai amado, mas também respeitando o teu Evangelho, amando o teu Evangelho, Deus. Aqui, Senhor, representa gerações, Pai amado, unidas, Pai amado, com o único propósito de glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Gerações unidas para falar: Jesus Cristo reina, só para todos sempre. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para dizer que Jesus é o Alfa, o homem que é o princípio e o fim. Aqui são gerações unidas para dizer
família. Declaro que os teus filhos estão em nome de Jesus se voltando para o Senhor. E vocês vão se alegrar muito com seus filhos. Talvez esteja um momento de apreensão, de até tristeza, mas o Senhor vai transformar isso. E o Senhor vai trazer os seus filhos alegres na presença dEle. E os seus filhos serão pessoas que revolucionarão a sociedade em nome de Jesus. Darão a glória do Senhor sobre Campinas. Quero declarar que nenhum dos seus, meu irmão, nenhum dos seus filhos se perderá. Nenhum se perderá, mas todos serão restaurados, fortalecidos em nome de Jesus. E você que tem um pai que não está aqui, uma mãe que está aqui, eu também declaro em nome de Jesus, eu tenho autoridade, que eu orei com minha mãezinha. E a tua mãe e teu pai também se estabelecerá na casa do Senhor, será plantado como planta, como viçosa, junto às correntes, aos ribeiros de água, e sempre darão frutos até a velhice, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és o Deus dessa casa de oração, tu és o Deus dessa igreja amada, Senhor. Por isso levanta mesmo, Senhor, teu povo, Senhor, levanta a tua casa, Senhor, levanta, Senhor, esse pequeno rebanho, para manifestar o teu reino, Senhor, em Campinas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Você pode dar um abraço bem gostoso, meu irmão?